Et là, dans ça va comme Algria, comme Pureza, dans ça va para UMP Vitorioso, voltando la guerra, mas mal sabia que cada passo, cada sorriso, era uma dança de despedida. Jefte gritando, comme a vos embargada. Ah, Filamina, tu me arrasaste o coração. Essa é a história de o mesmo desprezado, que venceu a guerra, mas perdeu a alma. Essa é a história de voto feito diante de Deus. E de uma filha que pagou por ele como a própria vida. Campos montanoso de Gilead. Uma brisa suave sopra. O som da vitria ecoa entre os soldados. Jefte retorna do campo de batalha. Ele venceu a Samonita. Mas a voto que queima sua consciência como fogo vivo. Jefte distançou. Se me dores vitria sobre Samonita, ontawa aquel que se la portada mina casa para me encontrar, e oferecerei como sacrifício ao Senhor. A única filha, sem irmão, sem mãe mencionada, ele avait. Seu rosto se defaz. Sua espada queda mal. Ele rasga sua veste. Jefte como grito preso na garganta. Ah, mina filha, tu me puseste grande angustia. U fiz voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. A filha serena, casa angelical. Me paix, faze comigo conforme o que prometeste ao Senhor. Mas permite-me 2 meses para que vá aos montes, e chore a minha virgindade. 2 meses ela chorou. 2 meses se despediu da vida. E depois, Jefte cumpriu o voto. E ela foi consumida não pelo fogo, mas pela obediência. Jefte anda e jovem, e chamado de filho de uma prostituta. Os irmãos o rejetam. A herança lhe negada. Os irmãos como desprezou o renegam. Não herdara nada nossa casa. E filho de outra mulher. Rejetado, humilhado, Jefte foge. Ve para a terra de Tob. Ali uma homem vadio, aventureiro, bandido. Mas Deus via algo que ninguém via. Líder, juiz, guerreiro. Israel está oprimido. Os amonitas se levantam contra Gilead. O povo, desesperado, corate Jefte, o rejetado. O ancião diz, Jefte, vem, c'est nosso chefe. Jefte como a voz firme, cargada de amargura. Você não me odiaramente, não me expulsarão da casa de meu pai, e agora, quando está o afixado, vem até mim. O mesmo ferido, o coração endurcido, mas Deus o escolheu. Elle faisait o pacto. Jefte liderará o exército. Se vencer, sera o chef sobre todo Gilead. Jefte envia mensageiro ao rei dos Amonitas, tentando evitar o confronto. Jefte carta diz, Israel nada tomou de ti. O Senhor no deu esta terra. Rei Amonita, não importa, quero de voltar ao que é meu. A paz foi oferecida, mas rejeitada. E assim, a espada foi levantada. Jefte ora Deus da batalha. Jefte, se me dores vitria, o que ser da minha casa será teu. Ele vence, mas opresso anda viria. O voto de Jefte era costume como montros povo antigo. Era como tentar barganar como os deus. Mas Jefte não precisava disso. Deus já o havia levantado. Deus já estava com ele. O voto não foi exigido por Deus. Mas ele o fez. E ao cumprir, sacrificou o que tinha de mais precioso. 2 meses depois, o vento sopra frio nas montanhas de Israel. Jefte espera. E então, ela volta. Ela desce do monte silêncio. O lar firme. O solo molado. Ela se ajoelha diante do pé. Filha comme ternura e firmeza. Cumpre-tu a palavra, meu pé. Jefte comme lágrima incontida. Deus doce, porque não tomas a mim. Então, o sacrifício foi feito. O porquê de tudo isso? Porque Jefte fez essa promessa, por desespero, por ignorância dele, tentando barganar com Deus. Deus queria sacrifício? Não. Deus nunca exige sacrifício humano, nem de Jefte naquela época, nem no dia de hoje. O héros foi de Jefte. Não é você também. Deus é amor, não terror, e ele não se agrada com nada que cause dor ou tristeza. Muito pelo contrário, sem tristeza abomina. Jesus veio para nos mostrar justamente o contrário. Seja obediente a sua lei, ale do amor se esforce em colocar e em praticar seu ensinamento apenas isso. Sirva-o de todo seu coração. Porque ele não quebrou o voto,
Porque ele era même de honra humana, mas comprinsa profunda da misericordia divina. Ele achou que monter au voto era mais sagrado que salvar sua filha. A filha realmente morreu? Sim. O roteiro afirma isso comme convicção, sem deixar dúvida, sempre com base no texto de Juízes 11, verso 39. Fez-lhe segundo o voto que tinha feito. O que Deus que ensinar como isso? Quantas fazemos voto como Deus, movido pelo medo, e não pela fé? Jefté queria garantir a vitria como uma promessa, mas Deus já havia prometido sua presença. A fé verdadeira não exige barganha. A dor de Jefté e a dor de muito hoje, perde filo pela consciência de decisão impensada. A filha de Jefté nos ensina sobre submissão e honra, mas também revela o peso da falta de sabedoria espiritual. Deus não exige o sacrifício. O voto foi humano, e o preço foi humano também. O povo passou a lamentar todo os anos a memória da jovem. Porque até a tragédia vira memória cultiva quando nascem da dor inocente. Lembram-se todos os dias se esforcem não esquecer. Nem toda vitria é sinal de bênção plena. O zelo sem sabedoria pode ser tão destrutivo quanto o pecado. A filha de Jefté representa os inocentes que pagam pelo erro de outro. Jefté conduziu Israel, mas não conseguiu salvar sua própria casa. Reflitam. Se essa história impactou você, se inscreva no canal, deixe seu like até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.